Vamos na aula de hoje conversar sobre algo um pouco mais conceitual, que é a forma como os objetos são armazenados na memória e o que são as variáveis em relação a isso. Tá? A gente pode pensar que os objetos são dados, estruturas de dados que a gente quer armazenar e funções que vão manipular esses dados, né? Mas esses dados precisam ser armazenados na memória do computador. O que é a memória do computador? A gente pode pensar que é uma sequência muito longa de bytes, né? Onde cada byte ele é composto por 8 bits, né? Um bit é algo que representa uma informação booleana, que pode ser 0 ou 1, e o byte vai ter 8 bits, então pode representar números de 0 até 2 elevado a 8 menos 1, que é de 0 a 255, né? Então, a nossa memória vai ter milhões, ou às vezes bilhões desses bytes, onde a gente vai armazenar os dados dos objetos. Tá? Então, quando a gente cria um novo objeto, o sistema de Python vai alocar um pedaço da memória, reservar um pedaço da memória para armazenar esse objeto, e tipicamente a gente vai guardar esse objeto numa variável, né? Essa variável, na verdade, ela é uma referência, ela tem como se fosse um apontador, ela tem um endereço de memória na qual aquele objeto está armazenado, né? Então vamos falar um pouco sobre esses objetos e as suas referências, né? Na aula de hoje. Então, quando eu venho no meu interpretador Python e faço A é igual a banana, ele vai criar na memória um novo objeto do tipo string e vai guardar lá os bytes correspondentes à banana, né? Cada letra tem um código, então ele vai precisar de alguns bytes para guardar a palavra banana e vai registrar que aquilo é um string. E daí na variável A, ele vai armazenar qual é o endereço de memória onde está armazenada essa variável banana. Então quando eu digito o A aqui, ele vai naquele pedaço da memória, pega o conteúdo, vê, esse é um string, então esses bytes correspondem a essas letras, e daí ele mostra aqui a letra banana. Tá? Então o A é como se fosse uma referência, um apontador ali para uma posição de memória onde aquele dado está armazenado. Se eu faço também aqui B recebe banana, né, eu estou criando uma nova variável, né, e tem um novo conteúdo. Nesse caso, o conteúdo é exatamente o mesmo, né? Se eu criasse um C aqui com uma maçã, o conteúdo seria diferente. Então, com certeza, essa maçã estaria armazenada num lugar diferente da banana, né? Mas no caso da banana, como a gente está lidando com strings, aí tem uma característica da linguagem Python. Um string é um objeto imutável. Você não pode pegar e mudar um pedaço do string. Então, você não pode falar, eu quero mudar o N ali por J. Não pode, porque em Python strings são imutáveis. Como o Python tem essa característica, quando a gente faz A recebe banana e B recebe banana, o que internamente o sistema faz não é algo desse tipo, mas sim tanto A quanto B vão apontar para o mesmo pedaço da memória onde vai ter aquele objeto banana pelo objeto ser imutável. Mas nem todo tipo de objeto é imutável, né? Então strings são imutáveis e números inteiros, números são imutáveis também. Então número 7, ele é o número 7, ele não vai mudar. Então se tiver duas variáveis com conteúdo 7, é o mesmo 7. Já outras coisas podem mudar. Por exemplo, listas, elas são mutáveis, você pode alterar o conteúdo de uma lista, né? Daí, o que você teria é algo desse tipo aqui, né? Mas com strings é algo desse tipo. Então, em particular, a gente pode perguntar se A is B. Aqui, esse comando is, ele diz se ambas as referências estão apontando para o mesmo objeto. E nesse caso, ele vai dizer que tanto o A quanto o B se referem ao mesmo objeto, então A é B. Então, porque o A é a banana. Já o A is C, obviamente não, porque o A está apontando para uma banana e o C para uma maçã. Tá, mas vamos ver listas. Eu falei listas são mutáveis, né? Então, se eu tenho A, por exemplo, vamos supor que A é uma lista 81, 82, 83. E o B é uma outra lista, mas com o mesmo conteúdo, 81, 82, 83. Tá? Daí, nesse caso, o que vai acontecer é algo semelhante a isso, tá? Ele vai armazenar em lugares diferentes da memória, que vai ser alguma coisa como isso, tá? Então, o A vai apontar para uma lista, o B vai apontar para outra lista,
Só que o conteúdo é o mesmo, o conteúdo é o 81, 82 e 83. Então, ambas as listas apontam para o mesmo conteúdo. Para confirmar isso, a gente pode perguntar, A e B? Vai falar que não, A e B são dois objetos diferentes. Mas se eu perguntar, ó, A é igual a B, esse comando igual a igual, ele vai fazer uma comparação do conteúdo e ele vai ver que o conteúdo é idêntico. São 3 elementos e é o 81, 82 e 83. Então, o conteúdo aqui é o mesmo, mas são objetos diferentes, tá? Então, tem esse comando AIS, esse comando IS, que permite ver se duas referências, duas variáveis apontam para o mesmo objeto, se é o mesmo objeto que a gente está querendo falar. E o igual, comparação, ele vai ver se o conteúdo dos objetos são iguais, tá? Vamos complicar um pouco mais. Se você está achando que está muito simples, vamos complicar um pouco mais. Vamos ver o que acontece em relação a repetições e referências, tá? Então, repetições e referências. Tá? A gente viu que a gente pode criar uma nova lista utilizando repetições de listas, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos supor, então, que eu tenho uma lista original, que eu vou chamar de OrigiList, que ela contém os seguintes valores, 45, 76, 34 e 55. Tá? E se eu fizer um OrigiList vezes 3, ele vai fazer uma lista assim, comprida. Tá? Agora, se eu fizer aqui um OrigiList vezes 3, o que eu fiz? Eu coloquei esse OrigiList dentro de uma lista. Então, ele criou aqui uma lista de listas. Tá? Então, uma lista grande composta de 3 listas dentro dela. Eu vou guardar isso numa variável chamada newList. Vou fazer newList, recebe OrigiList vezes 3. Tá? Então, newList é essa lista de listas. O que acontece agora se eu quiser alterar alguns elementos, um pedaço disso? Tá? Então, eu tenho algo desse tipo. Então, eu tenho a minha lista original, que tem esses elementos, 45, 76, 34 e 55. E a nova lista tem 3 elementos. Cada um dos elementos é uma referência para essa OrigiList. Então, eu vou ter a OrigiList aqui repetida 3 vezes, né? Dentro dela, mas são 3 elementos, os 3 têm referências ali iguais para a mesma OrigiList. É isso que eu tenho. Agora, o que acontece se eu fizer um OrigiList na minha lista original, na posição 1, eu coloco ali, altero, eu coloco o número 99 ali. Tá? O que será que acontece? Vamos ver. O OrigiList, simplesmente a gente sabe que vai na segunda posição ali, vai aparecer o 99, né? Mas o que aconteceu com a newList? Note que em todas as segundas posições aqui, o 99 foi alterado. E por que acontece isso? Se a gente pensar, foi esse 76 aqui que foi alterado, né? Então, o 76 deixou, esse elemento aqui do OrigiList deixou de apontar para esse 76 e passou a apontar para o novo elemento que é o 99. Só que o newList aqui, eles são 3 apontadores para o mesmo lugar, 3 referências para o mesmo lugar. Então, aquele 99 acaba aparecendo para a gente 3 vezes aqui nessas 3 posições. Tá? Então, eu sei que isso aí pode dar um pouco de confusão na cabeça, mas experimente praticar um pouco. Crie as suas listas, experimente criar uma lista de lista, alterar o valor, criar apelidos, alias, né, para essas listas. Então, brinque um pouquinho com isso que você vai consolidar esses conceitos de objetos e referências, né? As referências a gente armazena nas variáveis e como essas repetições aí de listas são influenciadas por essas referências e como os elementos de uma lista, na verdade, são referências para outros objetos, né? E, eventualmente, a gente pode ter um caso que 2 elementos de uma lista estão apontando para o mesmo objeto, como a gente acabou vendo nesse exemplo aqui, né? Que os 3 elementos da lista estão apontados para o mesmo objeto. Então, se você muda o objeto, vai acabar mudando 3 vezes ali nessa lista de cima aqui, né? Nessa newList, tá? Então, é isso. Né? Então,
Então eu vou cortar de novo, vou começar de novo aqui do playlist do Fábio. Eita, nós. Vou ter que cortar de novo. Eu vou... Não, não foi isso. Aí, errei de novo. Para, vai ter que parar. Eu não entendi o que aconteceu.